E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Para a gente dar continuidade na nossa playlist Investindo do Zero, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre preço médio. Então, dá o like, se inscreve no canal e dá aquela força lá no Instagram Careca Investidor. E é claro que nada do que for dito aqui é uma recomendação de investimento, é apenas um conteúdo educativo. E bora! Primeiramente, por que a gente precisa entender sobre preço médio? Primeiro ponto, imposto de renda. Todo mundo que investe, nem que seja R$ 1, investiu em renda variável, precisa declarar imposto de renda no próximo ano. Então a gente precisa de entender o nosso preço médio, porque quando a gente estiver preenchendo a nossa declaração de imposto de renda, a gente vai precisar colocar lá o número de cotas que a gente tem, preço médio e tudo mais. Então isso é atrativo para esse preenchimento. O segundo ponto em caso de venda de algum ativo, a gente precisa apurar o ganho de capital. O que seria o ganho de capital? Comprei por 7, vendi por 10, ganhei 3. Então, o meu ganho de capital foi 3 entre o preço de compra e o preço de venda. Qual foi o meu lucro? Então, por que eu preciso saber o meu preço médio? Porque quando eu efetuar, digamos que eu compre ações do Banco do Brasil a 30, compre ações do Banco do Brasil a 40, compre ações do Banco do Brasil a 35 e depois eu efetuo uma venda a 50. Eu preciso calcular o preço médio de todas essas compras de Banco do Brasil para entender o meu custo médio de aquisição e daí eu entender qual que foi o meu ganho de capital aqui para eu saber o quanto de imposto que eu preciso pagar sobre esse lucro. Então, o preço médio é utilizado para essas duas coisas, para você entender qual que é seu custo real com base em todas as ofertas de compra que você efetuou de um mesmo ativo e poder apurar essa questão do ganho de capital para daí fazer o pagamento dos seus impostos e essa questão do imposto de renda para você deixar isso muito mais organizado, beleza? Então, só para a gente dar um adendo a mais aqui, geralmente você vai fazer o quê? Quando você faz uma oferta de compra, você vai ter lá a sua nota de corretagem, que vai ser uma nota de compra com todas as custas envolvidas naquele processo e qual que foi o seu pagamento sobre aquilo. Vai vir algumas custas, dependendo da corretora que você utilizar, pode ter algumas custas e geralmente tem as custas da B3 tradicionais, que são lá alguns emolumentinhos. Então isso daí também você pode adicionar a esse custo. Você só precisa se atentar ao seguinte: se você comprar ações, ou se você fizer compras de ativos diferentes no mesmo dia, você vai precisar ratear essa custa desses emolumentos e etc. Se for apenas uma compra digamos que você fez uma compra de 10 ações do Banco do Brasil e apenas isso naquele dia, você vai pegar essa questão e adicionar ao custo, porque vai ser só toda aquela despesa vai ser atrelada àquele ativo. Quando você tem mais ativos, você vai ter uma custa consolidada que você pode estar rateando na hora de adicionar. Então vamos imaginar um cenário assim. Digamos que você comprou Energias do Brasil, uma ação a R$ 20. Aí depois essa ação subiu para 30 e você comprou mais uma. Então você já concorda o seguinte: você comprou uma ação a 20, depois você comprou uma ação a 30. Para você saber seu ganho de capital, você tem que fazer o quê? Somar 30, que foi o custo da segunda aquisição, mais os 20, que foi o custo da primeira aquisição, daria um total de 50. Você comprou ao todo duas ações. Então, se você dividir os R$ 50, que é o custo total dessas ofertas de compra, por 2, que foi a quantidade de ações que você comprou em todo esse processo, você teria um custo médio, ou seja, um preço médio de 25. Então você fez uma aquisição a 20, uma aquisição a 30, porém o seu preço médio é 25. Então você tem que fazer o quê? O somatório de custas daquele determinado ativo e dividir pela quantidade de ações ou cotas que você comprou de determinado investimento. Fazendo isso, você vai entender o seu preço médio. Então, vamos pegar um outro exemplo só para a gente validar. Imagina que você comprou Itaúsa a R$ 10 e Itaúsa desceu para R$ 5. Então, você comprou uma ação por 10 e depois de um tempo você comprou outra ação por 5. Você teve um custo total ali, você pagou ao todo R$ 15. Faz sentido? E você comprou duas ações. R$ 15 dividido por duas ações daria 7,50. Então você comprou uma ação por 10, uma ação por 5, porém o seu custo médio de aquisição é 7,50. Então você vai sempre fazer isso, você vai pegar o somatório total da sua custa e dividir pelo número de ações ou cotas que você comprou. E esse preço é individual por ativo. Então você não vai misturar Banco do Brasil com Itaúsa, somar tudo e dividir. Não, é ativo por ativo. Então, ao longo do tempo, conforme você vai fazendo as aquisições, você vai pegar cada ativo
E geralmente você vai fazer isso daí ou para preenchimento de declaração ou quando você fizer a venda. Então, digamos que você comprou as Itaúsas lá por 10 e por 5 e ficou com um custo de aquisição de 7,50. Aí digamos que você fez essa venda a 20. Então você já sabe que o seu ganho de capital foi de 12,50. Por quê? Porque se você vendeu a 20 e cada ação sua teve um custo médio de 7,50, o seu lucro nessa operação, o seu ganho de capital foi de 12,50. Então o seu rendimento que vai ser tributado vai ser 12,50. Então você precisa ter esses cálculos para quando você vier a fazer uma venda, você saiba qual que é a sua base de tributação para você poder estar pagando o imposto certinho e também, se você não vier a efetuar vendas, está preenchendo no imposto de renda de uma forma mais tranquila. É claro que atualmente existem diversos aplicativos que acabam fazendo esse gerenciamento de preço médio e muitas vezes você nem precisa estar fazendo esse controle. Mas esse vídeo aqui é interessante para pessoas, para você entender principalmente como que funciona. E caso você queira fazer de forma manual ou um controle próprio no seu Excel, você saiba como efetuar. Dá o like, se inscreve no canal, compartilha com o coleguinha a nossa playlist e valeu!